Olá pessoal, como é que vão? Tudo bem? Vamos falar sobre finanças do futebol brasileiro. Eu sou Fernando Ferreira, economista, fundador da Pluri, estou aqui para começar a discutir com vocês a situação dos clubes de futebol do Brasil, do futebol como um todo, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista financeiro. Terminou a temporada de balanços, praticamente todos os clubes já lançaram os seus balanços e aqui na Pluri a gente avalia 53 clubes de futebol no Brasil. Temos uma base aí que avalia os balanços desde 2006, tá? E vamos falar sobre o que aconteceu nessa última temporada, né? Então você que não é inscrito no canal, aproveita agora e faz a sua inscrição, ativa as notificações, o sininho aí para você ser avisado, porque a partir de hoje nós vamos ter uma série de vídeos para discutir, primeiro por indicadores e depois cada um dos clubes, vamos fazer clássico de finanças, vai ter bastante conteúdo sobre o assunto, né? Mas antes a gente vai dar uma geral aqui sobre o panorama geral, né? O panorama geral dos 53 clubes que a gente avalia no futebol brasileiro, são todos os clubes de Série A, praticamente todos de Série B, alguns de Série C e até alguns sem série, né? Paraná Clube, por exemplo, é um caso desse. Mas os principais clubes do futebol brasileiro estão aqui todos avaliados, né? Na última temporada de 24, foi uma temporada de crescimento fortíssimo de receitas, né? Os clubes brasileiros somaram 12,2 bilhões de reais de faturamento, 18% a mais do que no ano anterior, 85% a mais do que há 5 anos atrás e 260% a mais do que há 10 anos atrás. O futebol brasileiro segue com taxa de crescimento chinesas dos bons tempos ali, né? Em que China crescia a 2 dígitos, continuamos crescendo a 2 dígitos e o crescimento está praticamente em todas as rúbricas de impactos diferentes, né? Hoje, 29% das receitas dos clubes brasileiros vem de direitos de transmissão, 23% vem de negociação de atletas, 17,5% da área comercial, 17,5% comercial diz patrocínio, publicidade, licenciamento, coisas do tipo. Outros 17,5% vem de match day, né, que é estádio, bilheteria, sócio-torcedor, e 13,1% vem de outras receitas de maneira geral, né? Então o perfil de receita está bem distribuído. E um crescimento tem sido muito forte ano a ano, né? Com exceção ali do ano da Covid, o futebol brasileiro cresce sem parar desde 2014 e com taxas aí de 2 dígitos, né? As coisas nesse ponto de vista de arrecadação elas estão indo muito bem. Mas aqui a gente veio para passar o ranking dos 35 maiores clubes de futebol do Brasil em receitas em 2024, né? Esse é um ranking que tem 20 clubes de Série A, 14 clubes de Série B e um clube de Série C. Então, um clube de Série C que está entre os 35 maiores em faturamento. Então vamos lá, vamos ao ranking. Bom, na 35ª posição nós temos o Operário de Ponta Grossa, né? Um clube que faturou 30,3 milhões de reais no ano passado, 67% de crescimento em relação a 2024. Um clube que atingiu agora a Série B, né? E com isso, na Série B em 24, um clube que é muito organizado em finanças, tá, gente? Muitíssimo organizado e que atingiu aí essa posição 35º colocado. 34ª posição, a Ferroviária de Araraquara, com 33 milhões de reais de receita bruta, uma receita que caiu 16% em relação ao ano anterior. A Ferroviária é o único clube da Série C dessa lista, é um clube que pertence a um empresário muito relevante no futebol brasileiro e que faz muita receita com venda de atletas e tem outras receitas, tem um futebol feminino muito forte, mas é um clube que já vem ao longo dos anos tendo uma capacidade de geração de receita muito relevante. Entrou na 34ª posição. Na 33ª posição, com 39,4 milhões de reais, nós temos o Avaí, né, de Florianópolis, que jogou a Série B, teve uma queda de 4% da receita no ano, que no ano anterior também já tinha jogado a Série B. E é um clube que, em comparação a 5 anos atrás, teve 44% de queda, porque há 5 anos atrás ele estava na Série A, né? E em comparação a 10 anos, teve 31% de queda. Um clube que vem mantendo as receitas assim, mais ou menos estáveis ao longo desses anos. Hoje tem também uma distribuição muito boa de receitas, né? Mas a maior parte da receita do Avaí vem de match day, né? É uma coisa curiosa. Mesmo para a Série B, onde você tem muitos clubes que têm um faturamento aí que já vem da competição, que não é um espetáculo, mas garante ali uns 9, 10 milhões com os direitos da competição em si. Na 32ª posição,
Temos o CRB, tá? O CRB de Maceió, 40 milhões de reais. O CRB vem crescendo ano a ano em receita, 12% de crescimento esse ano novamente. E metade da sua receita vem de direitos de transmissão e cotas de participação, tá? Então é Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a própria Série B. 31ª posição, Novo Horizontino, com 40,2 milhões de reais. Bateu mais um clube que bateu a sua receita recorde, né? O Operário já tinha batido lá no começo que eu falei. O CRB também receita recorde. Novo Horizontino é mais um clube. 82% de aumento na receita na última temporada de 24. O nosso querido Novo Horizontino, de Novo Horizonte, ali do interior de São Paulo. 30ª posição, outro clube muito tradicional, que é o Goiás, 41,2 milhões de receita, mas 58% de queda no faturamento no ano, por conta do rebaixamento, né, de 23 para 24, da Série A para B. E um clube que também, em relação a 5 anos atrás, tem 59% de queda. Esses clubes que ficam nessa oscilação entre Série A e B, como há uma diferença muito grande de receita, são clubes que o faturamento depende muito de ele estar na Série A ou na B, né? Eles têm uma certa estabilidade de receita, o Goiás é um deles, né? Na 29ª posição, aí já entrando nos top 30, o Botafogo de Ribeirão Preto, que teve 45,6 milhões de receita, mais um clube que atingiu seu recorde de receita, 19% em relação ao ano passado, e 63% da receita vindo de direitos de transmissão e cotas de participação. 28ª posição, Guarani de Campinas, 46,8 milhões de receitas, 27% de crescimento, mais um clube que teve recorde de receita na temporada de 24, também com 46% da receita vindo de cotas de participação e direitos de transmissão. Aí, obviamente, tem o Campeonato Paulista, pesa muito, né? Dá uma receita muito grande, e aí mais o Campeonato Brasileiro da Série B, e aí se você tiver uma participaçãozinha ali, for avançar um pouquinho na Copa do Brasil, você vai ter um impacto relevante, né? 27ª posição, América Mineiro, 50,6 milhões de reais. Aqui a gente já está falando que os 27 maiores clubes do Brasil faturam acima de 50 milhões de reais. Mais 63% de queda o América teve em relação a 2023 por conta do rebaixamento, né? E um clube que tem uma receita de match day de 30% do total, e essa receita de match day se deve ao estádio em si, né? Como é de conhecimento de todos, a torcida do América não é muito grande, mas o estádio de Independência gera bastante receita, né? Bom, vamos lá. Vamos agora para a 26ª posição, e aqui nós temos o Mirassol, tá? Com 58,5 milhões de reais de faturamento, 152% de crescimento no faturamento de 2024, mais um clube com receita recorde, e uma receita que está dividida ali, muito concentrada em direitos de transmissão e também com a parte de negociação de atletas, né? Na 25ª posição temos a Ponte Preta, com 79,7 milhões de reais, 146% de crescimento, e uma receita muitíssimo concentrada na parte de direitos de transmissão, cotas de participação, representando 77% do total. A Ponte Preta, ela inclusive teve um faturamento agora em 2024 maior do que nas ocasiões em que ela esteve na Série A lá nos anos anteriores, tá? Então foi muito bom um ano para a Ponte em termos de faturamento. 24ª posição, Coritiba, aqui a gente também mudando bastante de patamar, 92,6 milhões de reais de faturamento coxa, 45% de queda em relação ao ano anterior por conta do rebaixamento também, né? O coxa teve 38% da sua receita vindo da área comercial, 20,5% vindo do match day, 10,5% apenas vindo de direitos de transmissão, né? O Campeonato Paranaense não dá muito recurso, também não houve muito sucesso em Copa do Brasil, então o clube tem uma parte comercial muito forte, porque tem uma marca muito poderosa, né? Uma torcida muito grande. 23ª posição, Atlético Goianiense, 93 milhões de reais, 231% de aumento em relação a 2024. Vale aqui ressaltar, pessoal, que as receitas que nós estamos nos referindo são as receitas oficiais, divulgadas nos balanços dos clubes, e são as receitas operacionais, tá? Aqui a gente não está incluindo nada de receita extraordinária, venda de direito de liga, receitas patrimoniais, nada disso entra na nossa conta, tá? A conta aqui é a receita bruta, mas a receita bruta operacional, tá? O Atlético Goianiense, na 23ª posição, teve 231% de crescimento, como eu comentei. 63% da receita do Atlético vem de direitos de transmissão e cotas de participação.
E o Atlético aqui já é o primeiro clube que disputou a Série A no ano anterior, né? Então ele dos clubes que jogaram a Série A, ele é o de menor faturamento, né? Então vamos lá para o próximo, na 22ª, mais um clube que também disputou a Série A no ano anterior, que foi o Criciúma, com 101 milhões de reais de faturamento, mais um com receita recorde, 156% de crescimento de faturamento e 60% da receita vindo de direitos de transmissão. Clubes de Série A, principalmente os que não têm uma torcida muito grande, quando vão para a Série A, praticamente a receita vem toda disso, né? E aí a gente chega agora na 21ª posição, nós temos o Ceará, que jogou a Série B, com 104,8 milhões de faturamento, 46% de crescimento, uma receita que vem muito do comercial, e aí dividindo entre direito de transmissão e match day, né, negociações de atleta. O Ceará tem uma receita bastante diversificada, mas não foi uma receita recorde, porque obviamente quando ele estava na Série A ele tinha receitas superiores. Mas é o segundo clube de Série B de maior receita, né, entre os que jogaram a Série B. Aí mais um agora na 20ª posição, mais um que jogou a Série A, o Juventude, que faturou 131 milhões de reais em 2024, 172% de crescimento em relação ao ano anterior. É um clube que está numa posição financeira bastante privilegiada, 72% da receita veio de direitos de transmissão. E como ele ficou mais um ano na Série A, ele tem esse ano mais, que ele, pelo menos este ano mais que ele vai jogar a Série A, ele vai conseguir ter uma situação realmente financeira invejável, o Juventude, né? Com esses anos seguidos que ele esteve aí na primeira divisão e sem fazer nenhuma loucura em termos de gasto de folha, né? Então estamos na 19ª posição e aqui a gente tem o maior clube de faturamento entre os que estavam na Série B, que é o Sport Recife. O Sport faturou 139,5 milhões de reais em 2024, 85% a mais do que o ano anterior, que ele estava na B. Mas, mesmo estando, no ano anterior ele estava também na B, né? Mas mesmo estando na Série B, este ano ele faturou mais do que em ocasiões em que ele esteve na Série A. Essa receita do Sport esse ano foi uma receita recorde na história do clube, estando na Série B. Realmente um feito impressionante. Essa receita vem em grande parte, 43%, da negociação de atletas, né? Então, o Sport fazendo uma receita com venda de jogadores bem interessante. Depois a gente tem na 18ª posição o Vitória da Bahia, e aqui a gente está dando um salto, daqui para frente só vem clube de Série A, e a gente está dando um salto de faturamento agora. O Vitória já aparece com 186 milhões de receita, 157% de crescimento em relação ao ano anterior, que ele estava na B, uma receita recorde longe, muito longe do recorde anterior. 54% da receita do clube veio de direitos de transmissão. Um clube que em relação a 5 anos atrás tem um aumento de 266% na receita. É um negócio, realmente, os últimos anos do Vitória foram excepcionais de recuperação do clube, né? Cuiabá, 17ª posição. Um clube que é impressionante a trajetória de crescimento, mais 30% de crescimento em 2024, faturamento de 218,9 milhões de reais. É uma escadinha, vocês podem ver no gráfico, né, que em 2020 esse clube faturava 23 milhões de reais. Nos últimos 5 anos, o crescimento do Cuiabá é de 763%, né? E 52% da receita veio de venda de jogadores. O Cuiabá realmente é um exemplo muito, muito, muito forte de clube bem gerido, né? Bom, vamos lá. 16ª posição veio Fortaleza. Fortaleza é um clube que é lugar comum falar que ele é um clube bem gerido, tem sido muito bem gerido ao longo dos anos, né? Em 2017 era um clube que estava na Série C, faturava 24 milhões de reais, hoje fatura 10 vezes mais que isso, né? E ele já está atingiu ali um platô. Você pode ver que o gráfico nas últimas 3 temporadas o Fortaleza tem faturado em torno de 258 milhões de reais. Ele atingiu aí esse platô e está relativamente estável, né? Vamos ver como as coisas vão ficar. Houve aumento do endividamento do Fortaleza nesse ano. Nós vamos discutir todos esses clubes aí individualmente. Nós vamos ter aqui análise na Pluri sobre o balanço de cada um desses clubes, tá? Mas o Fortaleza é um clube que nos últimos 3 anos está estável. Esse ano veio com a receita de direitos de transmissão com responsável por 46% do total da receita, 26% comercial, marketing, publicidade, propaganda, e 19% veio do Match Day, tá? 15ª posição, mais um nordestino, Bahia,
Mais um clube com receita recorde, são 298 milhões de reais de faturamento em 2024, 24% a mais que o ano anterior, uma receita 38% dela vinda de direitos de transmissão, que é a maior receita. O Bahia está com 57% de crescimento em relação a 5 anos e a gente vai ver o Bahia explodindo de receita nos próximos anos em função da gestão da capacidade de investimento, né, que o Grupo City tem. 14ª posição, aqui a gente aparece o primeiro daqueles 12 famosos, né, que é o Cruzeiro, 371 milhões de reais de faturamento, 20% de queda em relação ao ano anterior, 28% de alta em relação a 5 anos atrás. Não é receita recorde, é a segunda da história do clube, 37% dela vindo dos direitos de transmissão, né? 13ª posição, Santos, 379 milhões de reais, 5% de queda, não é receita recorde. Aliás, o Santos teve 3 anos com mais faturamento do que esse ano, mas realmente é um clube que, apesar da sua grandeza, da sua história, ele está se descolando demais dos outros 3 maiores de São Paulo, né? Hoje o Santos tem aí metade do faturamento do São Paulo, que é o terceiro maior de São Paulo. Realmente está ficando complicado para o Santos manter a capacidade de investimento em relação aos outros clubes, né? 5% de queda esse ano, 5% de queda em relação a 2024 também. 33% da receita do clube veio de negociações de atletas, esse é o principal item de arrecadação do clube no ano passado, tá? 12ª posição, o Vasco da Gama. Aqui a gente também já está dando um salto de receita, 473,8 milhões de reais. O Vasco teve a sua receita recorde, muito ainda pequena em relação ao tamanho do clube, né, o tamanho da torcida, 30% a maior do que no ano anterior e concentrada 37% dela em negociação de atletas e 31% em direitos de transmissão, já representa quase 70% da receita total. Em relação a 5 anos atrás, o clube tem 120% de aumento de receita, até porque a temporada de 5 anos atrás o clube jogou a Série B, né? 11ª posição, Red Bull Bragantino, com 506,2 milhões de reais, 20% de crescimento em relação ao ano anterior. O Red Bull também é um clube que vem aí pelo 7º ano seguido de aumento de receita, sai lá de 5 milhões de reais lá embaixo, na época do Bragantino, jogando a Série C, se eu não me engano. Não estou bem certo, vocês podem dizer aí no comentário se em 2017 ele jogava B ou a C, mas tinha 5% de faturamento. E hoje mais um recorde de 506 milhões de reais em receita. O Bragantino, o Red Bull, é muito pouco transparente com o seu balanço, porque ele simplesmente não abre quais são as fontes de receita. Então a gente não sabe de onde vem esse dinheiro de 506 milhões de reais, se é um aporte da matriz, se é uma matriz turbinando, fazendo doping financeiro, nós não sabemos. É isso, desde que eles assumiram, eles não abrem esse dado. É uma pena, porque a gente não tem como fazer uma análise aqui para vocês e nem poder dizer o seguinte, o quão consistente é essa geração de receita do Bragantino. 10ª posição, Grêmio, 509 milhões de reais, mais um clube que atingiu um recorde de 8% de crescimento em relação ao ano anterior e um pouquinho a mais, 2% acima do recorde anterior de 2021. 38% da receita do Grêmio veio dos direitos de transmissão, tá? 9º lugar, rival do Grêmio, também junto, eles andam sempre juntos, né? Internacional, 519 milhões de receita, não foi o recorde havia sido em 2022, mas 28% de crescimento em relação ao ano anterior. O Inter que teve 34% da sua receita vindo de vendas de atletas, tá? 8ª posição, Atlético Paranaense, 573 milhões de reais, né? Nós já estamos aqui do Grêmio, do Bragantino em diante, no clube do meio bilhão, né? Você veja, tem 11 clubes no Brasil já que faturam mais de 500 milhões de reais. Então, como eu disse para vocês, o Atlético Paranaense, 573 milhões de reais, 8% de crescimento, receita recorde, e 49,7%, metade dessa receita vem de venda de atletas. O Atlético é um fenômeno nesse sentido. O Atlético nos últimos 5 anos viu a receita crescer 47% e nos últimos 10 ela cresceu 313%. Esse clube é muito bem gerido historicamente, né? Mas agora caiu para a Série B, muito provavelmente vai ser o maior faturamento da Série B esse ano, né? Mas obviamente que virá num outro patamar a depender aí da venda de atletas, né? Atlético Mineiro na 7ª posição, 674,2 milhões de reais, mais um clube com recorde de receitas,
51% de crescimento em relação ao ano anterior, e 37% dessa receita veio dos direitos de transmissão. Galo na sétima, Fluminense na sexta. Fluminense com 684,2 milhões de reais, bateu seu recorde também. O Flu vem é o quarto ano seguido de recorde sucessivo de aumento de receita. Trabalho muito bem feito, 44% de crescimento em relação ao ano anterior. O Fluminense vem se estruturando muito nos últimos anos. É impressionante como há uma melhora dos clubes grandes que estavam na lista dos mega endividados. Sem sombra de dúvida, o Fluminense tem feito o trabalho agora dos anos mais recentes, o trabalho mais bem feito, sem SAF, sem injeção de dinheiro de fora. 39% da receita do Fluminense veio de negociação de atletas, né? Xerém é uma fábrica de jogadores e de grana para o Flu, né? Quinta posição aqui é uma estimativa. É o único clube que não saiu ainda do balanço, foi o Botafogo. As estimativas dão conta que o Botafogo deve ter em torno de 700 milhões de reais de receita de faturamento esse ano. Nós estamos usando este número para não deixar o Botafogo de fora, que distorceria o ranking, né? Como há essa estimativa, e obviamente o Botafogo teve uma receita muito grande no ano pelas conquistas que ele teve, né? Em se confirmando os 700 milhões de reais, é 74% de receita. Certamente foi recorde, porque o recorde anterior do Botafogo era de 403 milhões de reais de faturamento em 2023. Então o Botafogo aí deve confirmar a quinta posição em faturamento. E aqui a gente entra nos top 4, que tem sido os top 4 de muitos anos já no futebol brasileiro, né? Na quarta posição, o São Paulo, com 731,9 milhões de reais, terceiro ano seguido de recorde, 8% de crescimento em relação ao ano passado, um clube que tem uma distribuição de receitas assim bastante saudável, 32% vem um terço vem de direitos de transmissão, 26% vem do comercial, que é muito forte, o match day é 18%, e a negociação de atletas é 13%. Essa negociação de atletas certamente poderia ser um número maior, até por conta de Coty e da tradição do clube. No ano passado não foi muito forte essa rúbrica e o clube ficou aí. O São Paulo está tentando chegar no grupo dos 3 primeiros, que aí já é o grupo do bilhão, né? Mas ele está aí com um espaço ainda, precisa crescer 50% para chegar no terceiro colocado, que é o Corinthians, que teve 1 bilhão 115 milhões de reais de faturamento no ano passado. Estamos falando do clube do bilhão no futebol brasileiro, 19% de crescimento em relação a 2023. O Corinthians, com todos os problemas que ele tem tido, administração terrível, né, nessa última gestão do Corinthians, e né, o Corinthians tem tido problema com gestão há bom tempo. Nós vamos falar muito de Corinthians em outros vídeos aí, e no canal tem bastante vídeo sobre as finanças do Corinthians, você pode olhar. Mas o que importa é que 19% de crescimento. O clube bateu novo recorde de faturamento. Também é o quarto ano seguido que o Corinthians bate recorde de faturamento. Pessoal, isso aqui é impressionante. O futebol brasileiro está tendo um aumento de receitas assim impressionante. Todas as rúbricas têm crescido substancialmente. Todas não. Direitos de transmissão está crescendo de vamos dizer assim, uma velocidade menor. E agora, marketing comercial, negociação de atletas, a parte de match day, quer dizer, tem tudo subido muito, né? Etiquetagem, sócio-torcedor, as fontes de receita dos clubes têm sido, tem mostrado um crescimento muito interessante. No final eu vou até falar sobre os percentuais de crescimento até por tamanho de clube, vocês verem que a parte de baixo tem crescido bastante também, até mais. Na segunda posição nós temos o Palmeiras, né, que vem aí numa briga com o Flamengo aí, na briga para ver quem é o maior, o primeiro colocado ao longo dos últimos anos. Palmeiras bateu 1 bilhão 274 milhões de reais de faturamento no ano, outro recorde, né? E 30% de receita. Palmeiras que cresceu 98%, dobrou de tamanho nos últimos 5 anos apenas, dobrou de tamanho. E nos últimos 10 anos, o Palmeiras teve 422% de crescimento. É impressionante um clube desse tamanho com uma taxa de crescimento tão alta. No ano passado, 35% da receita do Palmeiras veio de venda de atletas, 20% de direitos de transmissão, 15% de match day e 13% vieram de patrocínios da parte comercial, né? E aí na primeira posição,
mais uma vez, o clube com o maior faturamento do Brasil, o Flamengo, cujo faturamento caiu 3% em relação ao ano anterior, né? Mas atingiu 1.334 bilhões de reais, ou seja, o Flamengo tinha uma diferença em relação ao Palmeiras no ano anterior de cerca de 300 milhões de reais, mais até, e essa diferença agora esse ano caiu para 60 milhões de reais, né? Por quê? Porque o Palmeiras foi muito bom na venda de atletas e o Flamengo não foi muito bem na venda de atletas esse ano, né? No ano de 2024. O Flamengo fez 34% da sua receita da parte de direitos de transmissão e cotas de participação, 31,5% de match day, que é um negócio impressionante, a geração do volume de dinheiro que o Flamengo gerou com os jogos, né? 18,3% na área comercial e negociação de atletas apenas 8%. E aqui, eu só queria, para finalizar, falar um pouco sobre taxas de crescimento. Olha que coisa interessante. Quando você olha os top 4 clubes do Brasil, a taxa de crescimento deles no último ano foi de 12%. Tá? Mas quando você olha os top 12 clubes, essa taxa sobe para 18% de crescimento. Quando você vai para os top 20, essa taxa sobe para 20% de crescimento. E quando você vai para os top 30, ela atinge 23% de crescimento. Então, o que acontece? Ao contrário de anos anteriores, em que a taxa de crescimento era puxada pelos clubes maiores, agora você está tendo muito crescimento em clubes de Série B, Série C, porque esses caras estão se estruturando e apesar de eles serem pequenos e representarem percentualmente muito menos do que os grandões, isso nos mostra que o futebol brasileiro está irrigando o dinheiro. Então, o fluxo de capitais e a geração de receita está atingindo os patamares mais embaixo. Ainda você tem, obviamente, uma disparidade enorme, é preciso que se tenha políticas para fazer com que a parte de cima seja mais beneficiada, mas o fato é que nós estamos vendo muitos clubes lá de baixo com um crescimento de receita muito grande, e nessa lista você vê que os 35 maiores clubes, tem clubes ali faturando já 30 milhões de reais, e há clubes inclusive de Série C. Ah, mas Fernando, é muito pouco. De fato é muito pouco, a gente tem que fazer esse futebol brasileiro dobrar, triplicar de tamanho aí nos próximos 5 anos, isso é uma meta impossível de jeito nenhum. Se você tiver política, se tiver uma estrutura de negócios voltada para a geração de receitas, o futebol tem potencial para gerar muito mais do que isso. Mas o fato é que, apesar das limitações que nós temos, o crescimento do futebol brasileiro fora de campo na geração de receita tem sido muito grande. Mas o que nós vamos falar nos próximos vídeos é que nós vamos analisar o que estão fazendo com essa grana. E aí a conversa é completamente diferente. O ano de 24 foi uma catástrofe na alocação de recursos. Mas isso é um papo para outro vídeo. Eu quero agradecer vocês aqui. Se inscrevam no canal da Pluri e até a próxima. Um abraço a todos.